Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, rádio ouvintes, eu quero vos saudar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-os a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58, versículo 9. Leremos a parte A do versículo. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Glória ao nome do Senhor. Deus bendito, Pai bondoso e santo, justo e misericordioso. Te louvamos e te agradecemos, meu Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, nesta emissora, para falarmos das Tuas maravilhas, da Tua palavra. Deus Santo, nos ajuda, nos dá a inspiração, a Tua graça, abençoa nossos ouvintes, Senhor, para que esta palavra possa chegar aos corações, encontrando lugar para pousar. O versículo que nós temos lido, meus irmãos, é uma promessa, é uma afirmação que Deus responde quando nós clamamos e gritamos por Ele nas nossas angústias. Na sua forma soberana de responder, Deus não deixa ninguém sem resposta. Mas observe o que eu disse, na sua forma soberana de responder. Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. E Ele nos responde, agora responde na sua forma soberana, na sua forma divina, da sua autoridade. Pelo menos nós vemos na Bíblia as três maneiras que Deus responde. Deus responde dizendo sim. Muitas e muitas vezes, como foi o caso do profeta Daniel, a Bíblia diz que no princípio da súplica dele saiu a resposta de Deus. Então Deus responde dizendo sim. Elias clamou e Deus respondeu, mandou fogo do céu. Então Deus responde dizendo sim. A Bíblia é cheia de exemplos. Deus respondendo ao seu povo de forma imediata, dizendo sim. Mas Deus também responde dizendo espere. Espere. Com certeza, quantas e quantas vezes a Bíblia não menciona, mas podemos deduzir que o grande patriarca Abraão não orou pelo filho prometido, mas teve que esperar 25 anos para poder ser pai do Isaac. Então Deus responde dizendo, espere. Mas Deus responde ainda de outra maneira, terceira maneira, que muitas e muitas vezes as pessoas não querem aceitar como resposta de Deus. Deus responde dizendo não. Foi assim com Moisés. Moisés orou, pediu, clamou, mas Deus lhe disse, não passarás o Jordão. Olha, sobe ao monte e olha a terra que darei aos filhos de Israel, mas tu não passarás este Jordão. Então, da sua forma soberana, como eu já disse, Deus nos responde. Vemos alguns exemplos na Bíblia de Deus respondendo. O primeiro está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. Deus respondendo a uma mulher necessitada. Ana era uma mulher que não gerava filhos e por isso ela tinha uma angústia muito grande no seu coração. A sua concorrente, Penina, dava filhos aos seus maridos
Elcana, mas Ana não conseguia gerar. Mas ela clamou a Deus, e neste caso, Deus respondeu de imediato, usando o sacerdote e profeta Eli, que profetizou, e Ana foi abençoada com o filho Samuel que nasceu. Deus também responde à mulher paciente. Vemos isso lá em 2 de Reis, no capítulo 4, versículo 21 ao versículo 26, a sunamita. Esta mulher era uma mulher que também não gerava filhos. Ela tinha a mesma situação de Ana. E um dia o profeta Eliseu, agradecido pela hospitalidade daquela mulher, pela generosidade daquela mulher, em hospedá-lo ali na sua casa, quando ele passava na sua peregrinação por Israel. Eliseu disse, pede-me o que queres. Ela disse, olha, tua serva anda sem filho, tua serva é uma mulher que não tem filho, tua serva é uma mulher que Deus fechou a madre. Então, o profeta usado por Deus disse, por este tempo virei a ti e tu estarás com um filho em teus braços. Isto aconteceu, mas diz a Bíblia que aquele menino veio a morrer, veio a falecer. Ela pacientemente colocou na cama do profeta Eliseu e foi ao encontro do profeta. E o profeta mandou Geazi procurar saber se estava tudo bem. E ela disse que ia tudo bem. Então, uma mulher paciente, Deus responde. Deus respondeu através do profeta Eliseu. Deus responde à mulher angustiada. Encontramos em São Mateus, capítulo 15, versículo 21 ao 28, a história de uma mulher que estava muito angustiada, pois a sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ela saiu gritando, clamando após os discípulos e após Jesus, chegando ao ponto que os próprios discípulos disseram, despede-a, Senhor, porque vem gritando atrás de ti. Mas ela, chegando aos pés de Cristo, diz a Bíblia que ela adorou o Mestre. E Deus lhe respondeu, através de Jesus, dizendo àquela mulher, vai e conforme a tua fé seja feito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus também responde ao homem prudente. Juízes capítulo 6, versículo 36 ao 40, está a história da chamada de Gedeão. E Deus se agradou deste homem, ao ponto de chamá-lo, através do seu anjo, de varão valoroso. E uma das qualidades que Gedeão tinha, além de persistente, além de humilde, e outras que agradaram a Deus, é que ele era um homem prudente. Quantos e quantos hoje são imprudentes? Dizem que Deus fez quando Deus não fez. Dizem que Deus falou quando Deus não falou. Dizem que Deus mandou quando Deus não mandou. Gideão era um homem prudente. Ele disse a Deus, Senhor, se tu has de livrar os israelitas por meio da minha mão, dá-me um sinal. Vou colocar um novelo de lã em cima do telhado. E eu quero que amanhã, Senhor, todo o telhado esteja ao redor do novelo molhado, mas que o novelo esteja enxuto. E diz a Bíblia que assim Deus o fez, respondendo ao homem prudente. Mas ele, mais uma vez, sua prudência agradou a Deus. Ele disse, Senhor, não se irrite com teu servo, mas novamente eu vou colocar o novelo. Faz o contrário, Senhor. Ao redor esteja tudo seco e o novelo esteja completamente molhado. Diz a Bíblia que mais uma vez aconteceu. Então Deus se agrada e responde àquele que é prudente, aquele que prova se a direção vem de Deus, aquele que conversa com Deus, pede a orientação
a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus responde ao obediente. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30 ao 40, nós vemos a história do profeta Elias. O profeta Elias. Elias chamou os profetas de Baal para um desafio. E ele fez uma coisa muito extraordinária, mas aos nossos olhos parecia uma loucura. Diz a Bíblia que ele molhou o altar. Ele mandou jogar água à vontade sobre o altar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando terminou de fazer aquilo no altar, ele fez uma oração, e na oração ele dizia o seguinte: Senhor, para que saiba que eu sou o teu servo, aleluia. Segundo, que eu fiz isto conforme a tua palavra, ou seja, eu estou te obedecendo, manda fogo. Diz a Bíblia que de imediato caiu fogo do céu à terra, e lambeu a água, lambeu as pedras, e lambeu todo o holocausto que estava sobre o altar. Então Deus responde. Deus não deixa ninguém sem resposta. Agora ele responde segundo a sua soberana vontade. Aleluia. Não existe, irmão, esse negócio de determino, de não aceito, deu decreto. Isso é cavilações de homens que não têm intimidades com Deus, não conhecem Deus, porque Deus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sou eu para dizer a Deus que não aceito, que determino, que decreto, que não admito? Quem sou eu? Oh, aleluia, barro e cinza, lodo e nada mais, para dizer isso ao Supremo Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Deus responde, ainda mais um exemplo, até aquele que está esquecido. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1 a 8, mostra a história de um homem paralítico que deixaram ele esquecido ali nos 5 alpendres do tanque de Betesda. E diz a Bíblia que Jesus foi até aquele local e, observando aquele homem, Jesus diz: queres ficação? Ele diz: Senhor, não tem ninguém. Ou seja, ele estava completamente esquecido. Aleluia. Talvez você esteja nesta situação. Seu pai já lhe esqueceu. Sua mãe já lhe esqueceu. Seus amigos lhe esqueceram. Sua igreja lhe esqueceu. Mas Deus não lhe esquece. Diz a Bíblia, lá no caso de José, que o copeiro Mó se esqueceu de José. É uma coisa anerente do ser humano se esquecer dos favores, dos benefícios, das amizades, dos compromissos, das juras, até trocadas em épocas passadas. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém. Com certeza, aquele homem devia ter um pai, ou talvez tivesse até uma esposa, ou talvez tivesse até um filho, ou tivesse um irmão, ou uma irmã, ou um sobrinho, ou uma sobrinha, ou um amigo, mas ele estava ali completamente esquecido pelos seus, esperando o mover daquelas águas. E quando aquilo acontecia, alguém mais ágil, alguém de mais fácil mobilidade, entrava na água e ficava curado, e ele ia padecendo, diz a Bíblia, já há 38 anos de idade. Mas Deus responde, aleluia. Quantas vezes talvez aquele homem não tenha dito na sua resignação: Senhor, quando vai chegar o meu dia? A resposta chegou. Ali estava Jesus. Jesus não perguntou para ele da dificuldade. Jesus perguntou: queres ficação? Jesus não perguntou por que ele não entrava na água. Jesus não perguntou por que alguém não o ajudava. Jesus perguntou: queres ficação? Aleluia. Ele deu a sua desculpa, mas Deus, aleluia, através de Jesus, respondeu de forma soberana. E o mestre diz: toma o teu leito, levanta-te e vai
para a tua casa. Deus responde. Deus não deixa ninguém sem a resposta. Aleluia. Concluindo esta mensagem, quero invocar o Salmo de número 46, aonde o salmista Davi, ele diz ali 4 grandes verdades acerca de Deus. Primeiro ele diz, Ele é, Deus é, aleluia, não foi e nem deixou de ser e nem vai ser, Ele é o Deus que responde, o Deus que seus ouvidos não estão agravados para que não escute. Um Deus que está atento à oração dos seus filhos, como eu li exatamente neste momento. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá, eis-me aqui. Aleluia. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que quer o melhor para os seus filhos. A segunda verdade que o salmista diz, Ele está. Deus está no meio de nós, ouvindo, aleluia, a nossa oração. O problema é que muitas vezes, em vez de levarmos as nossas súplicas a Deus, levamos ao nosso próximo, levamos ao nosso pastor, sobrecarregamos o nosso pastor, que já tem uma carga pesada em seus lombos, esquecemos de levar a Deus. Deus está aí pertinho de você. Deus está na sua casa. Deus está na sua família. Deus está no seu trabalho. Ele está. É a segunda verdade. A terceira verdade que o salmista Davi diz neste salmo é que ele faz. Deus faz. Aleluia. Diz a Bíblia que toda boa dádiva vem do alto, do Pai de misericórdia, que é Deus. Então Deus faz. Aleluia. E por último, diante de tudo isto que nós temos visto e ouvido neste momento, vem a recomendação final, que diz, aquietai-vos. Se você tem um Deus que lhe responde, aleluia, aceite a resposta que Ele está mandando para você. Se Ele está mandando sim, louve a Ele, aleluia. Se Ele está dizendo espere, louve a Ele. Se Ele respondeu não, também louve a Ele, porque o não de Deus é o melhor para mim e para você. Diante de tudo isso, esta recomendação é bíblica e deixamos para você neste momento. Aquietai-vos, aleluia, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Não deixou de ser Deus, não vai ser Deus, nada vai fazer com que Deus deixe de ser Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nada vai tirar o poder, o domínio, o comando das mãos de Deus. Então aquiete-se, leve as suas dores, leve a sua ansiedade, leve a sua cruz aos pés de Deus. Aleluia. Que na hora certa a resposta virá. Ana clamou, orou, a resposta veio. A Gideão pediu, a resposta veio. A Sulamita suplicou, a resposta veio. A Cananeia pediu, Deus respondeu. A Moisés clamou, Deus respondeu. Ninguém fica sem resposta quando se aproxima de Deus. Então, querido irmão, querido rádio ouvinte, aquiete-se, aleluia, e saiba que o Senhor é Deus. Que Deus, na pessoa bendita de Jesus, lhe abençoe mais e mais. É a minha oração. Amém.